Saudações filosóficas. Em 11 de outubro de 1878, perto de Irmesinde, ocorreu um acidente ferroviário que foi particularmente grave. Houve 6 mortos, o maquinista, o fogueiro, 2 passageiros também morreram logo nessa altura, 2 outros morreriam no dia seguinte, em virtude dos graves ferimentos que tiveram, e houve também 6 feridos. Este acidente é também recordado por uma particularidade, é que um dos feridos era Camilo Castelo Branco. Houve também entre os feridos um moço chamado José Maria Rodrigues, que haveria de ser um académico importante, mas a figura mais ilustre entre os feridos foi, sem dúvida, Camilo. Então vamos refletir um pouco sobre as reações que Camilo teve àquele acidente, tomando como referência as cartas que ele haveria de escrever aos amigos que estavam naturalmente preocupados com o seu estado de saúde. Então, num livro intitulado Camilo Tal Qual, de Moreira das Neves, é referido esse acidente, são referidas as particularidades deste infortúnio e também são citadas passagens de cartas de Camilo referentes à sua reação àquele acidente. Então, Camilo, enfim, depois daquela situação, foi para São Miguel de Seide, que era onde ele vivia, e começaram a chover cartas de amigos a perguntar-lhe pela saúde. Vamos ver 3 excertos de 3 cartas que mostram então a reação de Camilo. Numa delas, dirigida a Alberto Pimentel, Camilo escreve o seguinte: sangue pouco, porque eu pouco tinha para sacrificar ao progresso locomotor, mas dores de sobra, porque sofri sacudidelas a que não andava afeito. Depois, como a minha carruagem estava às costas do tender, tive de saltar de alto. Logo que pude sair pela vidraça, que parti com a cabeça, quando o vapor das caldeiras me ia asfixiando. Portanto, há aqui algumas peripécias em que Camilo se viu envolvido para poder sair do comboio. Numa outra carta, dirigida a José de Azevedo e Menezes, Camilo escreve: não foi muito amável o repelão que me deu a cariciosa fortuna. Todavia houve-se comigo mais enternecida que com o maquinista. Estou sofrendo mais dos nervos que das feridas. Numa terceira carta, dirigida ao seu amigo Visconde de Ouguela, Camilo escreve o seguinte: aquilo do descarrilamento era-me necessário. Eu não conhecia os 3 minutos de inferno mais que católicos, passados dentro de uma carruagem que se pôs às cavaleiras da máquina. Os ferimentos não corresponderam às ameaças. Eu estou restabelecido por qualquer outra coisa. Já experimentei 2 exórdios de naufrágios, que é o pior que há neles. Quedas de quadrúpedes por fraguedos e até por lamaçais, e regatos tenho dado tantas que não me atrevo a apresentar-me como um Marialva. Conheço tudo o que faz doer a cabeça, o coração e as costelas. Agora, para completar a escala das sensações, falta-me um incêndio. No meio de tudo isto, não insulto os deuses, como Ajax, ou o Cristo, como Juliano o apóstata. Inclino a cabeça e digo como o santo: Amplius, Amplius Domine. Bom, temos aqui 3 excertos que mostram, enfim, a reação que Camilo teve perante aquela ocorrência, e é importante refletir em torno destas palavras, porque elas, no fundo, expressam
aquela que será, de facto, a postura do sábio perante o infortúnio. Temos aqui três tipos de reação. Desde logo, uma atitude humorística. Camilo recorre ao humor, e sabemos que ele, de facto, era mestre nesse aspecto, quando escreve sangue pouco, porque eu pouco tinha para sacrificar ao progresso locomotor. Também há uma nota humorística quando diz: não foi muito amável o repelão que me deu a cariciosa fortuna. Todavia houve-se comigo mais enternecida que com o maquinista. O maquinista, como se sabe, faleceu. Uma terceira nota humorística, quando Camilo diz: quedas de quadrúpedes por fraguedos e até por lamaçais e regatos tenho dado tantas que não me atrevo a apresentar-me como Marialva. Portanto, são, enfim, exemplos de humor. Sabemos que o humor é uma importante reação a situações adversas, porque permite diminuir a tensão emocional, enfim, e transforma uma situação dolorosa em algo suportável. O humor sempre foi uma resposta muito humana perante o sofrimento, perante o absurdo, perante aquelas situações da vida que são difíceis de racionalizar e de entender. Uma segunda reação de Camilo passa pelo reconhecimento de que o sofrimento e a adversidade constituem elementos fundamentais na aprendizagem e até no autoconhecimento. Por isso, Camilo escreve: aquilo do descarrilamento era-me necessário. Portanto, há aqui uma necessidade cognitiva, experiencial, sapiencial. Eu não conhecia os 3 minutos de inferno mais que católicos, passados dentro de uma carruagem que se pôs às cavaleiras da máquina. E depois diz: já experimentei 2 exórdios de naufrágios, que é o pior que há neles. Conheço tudo o que faz doer a cabeça, o coração e as costelas. Agora, para completar a escala das sensações, falta-me um incêndio. É curioso que Camilo se refira às sensações. Portanto, o tipo de conhecimento que aqui está em causa é sobretudo o conhecimento prático e experiencial. E também, portanto, aquilo que se designa por conhecimento por contacto. Importa, de facto, ampliar a gama das sensações, a escala das sensações, ou, como diria Fernando Pessoa, deixo ao cego e ao surdo a alma com fronteiras, que eu quero sentir tudo de todas as maneiras. Portanto, talvez Camilo também estivesse a pensar nesse sentido. Trata-se de sentir tudo de todas as maneiras, trata-se de ampliar as sensações, o número de sensações e a qualidade das sensações, para assim adquirir maior conhecimento, maior autoconhecimento. Talvez seja isso. Portanto, uma reação do sábio perante o infortúnio é, de facto, reconhecer que o sofrimento, a experiência, seja ela qual for, e sobretudo as experiências desagradáveis, são fontes de conhecimento. Uma terceira reação passa pela aceitação. Camilo, enfim, como os grandes sábios, percebe que quem aceita a própria sorte é feliz até à morte, como se diz. A aceitação do sofrimento, da adversidade, é já uma forma de o superar. E por isso é que ele escreve: no meio de tudo isto, não insulto os deuses como Ajax, ou o Cristo, como Juliano, o apóstata. Ajax, neste caso, é o Ajax menor, foi também um dos guerreiros que entrou dentro do cavalo para tomar a cidade de Troia, mas este moço, enfim,
teve um comportamento altamente inadequado com a princesa Cassandra, junto ao altar da deusa Atena. Ele, enfim, apesar de toda a resistência e de todas as súplicas de Cassandra, acabou por violá-la. E claro que a deusa não ficou propriamente satisfeita com essa atitude e pediu ajuda a Poseidon para se vingar de Ajax. E, portanto, no regresso a casa, Ajax sofreu um naufrágio e acabou por morrer. Portanto, foi a vingança perante aquela atitude profundamente inadequada, portanto, perante aquele insulto à deusa Atena. Depois há aqui também uma referência a Juliano o Apóstata. Tratava-se, enfim, de um imperador que não aceitou o cristianismo numa altura em que o cristianismo já tinha sido aceite no Império Romano e, portanto, ele quis retomar o paganismo e, portanto, acabou por insultar Cristo. Então, Camilo não segue a via do insulto. Camilo aceita o sofrimento, aceita a adversidade e vai mais longe. Ele inclina a cabeça e diz como o santo, amplius domine. Ou seja, ele pede mais. Não se trata de pedir mais sofrimento, mas pede mais experiência. Uma experiência que, de facto, lhe permita aumentar o autoconhecimento. Portanto, são três reações importantes que mostram como Camilo, perante o infortúnio, percebeu que devemos ter uma atitude, enfim, ou de humor, ou de aceitação, ou simplesmente de reconhecimento do caráter profundamente sapiencial que essa experiência, não obstante ser dolorosa, nos pode trazer. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.